tenho o AB, por exemplo, que é a transformação peritética. Eu tenho o AB se transformando num A sólido, por exemplo, e num B líquido. De novo, para eu voltar agora e tentar recompor a B, eu preciso dar muito tempo para que o líquido B difunda para o sólido A e recomponha novamente a fase AB. Certo? Então, aqui é um exemplo de um diagrama real. Ouro, estanho, tem um monte de fase aqui nesse ouro estanho, certo? Então, aqui, por exemplo, o comportamento da fusão desta fase delta aqui, ó, é muito diferente do comportamento da fusão dessa fase epsilon. Certo? Então, eu digo que a fase delta funde congruentemente, porque ela funde como se fosse um material puro. Tá certo? Isso é o sonho de consumo para quem quer crescer um monocristal. Se eu tenho uma certa fase que funde congruentemente, crescer monocristal disso é absolutamente trivial. Certo ou não? Lorena, a gente costuma dizer que qualquer retardado consegue fazer um monocristal a partir dessa fusão congruente. Entretanto, essa fusão é diferente. Essa fusão é uma fusão incongruente, ou seja, o sólido epsilon vai se transformar no sólido delta mais líquido. Então é muito comum no crescimento deste cara eu produzir um material bifásico. Se eu não der tempo suficiente para que o líquido reaja com a superfície do sólido delta, eu não vou conseguir recompor o sólido epsilon. Então eu vou ter um sistema bifásico. Então, se o cara não tem paciência, tem que ter a paciência asiática de vez passagem. Tem que esperar a coisa esfriar muito lentamente para que todo delta, toda a fase delta seja recomposta, por exemplo, na fase epsilon. Esse é um programa sério para crescer no cristal. Certo? Muito bem. Bom, dito aqui diagrama de fase, espero que vocês tenham entendido de onde surge o diagrama de fase. E a partir dele eu posso usar esse, para mim, um mapa do material, certo? Eu quero produzir essa fase delta, por exemplo. Notem, esse é um diagrama de equilíbrio. Ele não me dá nenhuma informação cinética. Tem gente que pega o material, vou fazer a fase delta, coloca aqui, mistura o ouro com o estanho nessa proporção aqui para fazer a fase delta. Certo? Põe lá para reagir 24 horas. Faz o raio-x, aparece a fase delta, que tinha que aparecer, e sei lá, eventualmente o ouro ou o estanho sobrando. Por quê? O diagrama de fase está falando que ali tem que formar a fase delta. Ela vai formar, só que ele não está dizendo quanto tempo isso vai levar para ocorrer. Certo ou não? Então, nota, diagrama de fase é um diagrama de equilíbrio, não trata da cinética da reação. Certo? Então eu preciso, às vezes, deixar um mês para atingir o equilíbrio. Eu tenho sistemas que 2 meses chorando, rezando para não acabar a energia, certo? Para não cortar o forno, para atingir o equilíbrio. Isso às vezes não é muito trivial. Bom, bem claro, equilíbrio e cinética são coisas completamente diferentes. Bom, então agora, conhecendo o diagrama de fase, eu vou começar a fazer síntese. Então eu vou sintetizar, por exemplo, um cara via metalurgia do pó. Eu posso fazer tanto uma fase intermetálica por metalurgia do pó, quanto posso fazer uma fase cerâmica por metalurgia do pó. Certo? Se eu quero produzir, por exemplo, uma fase cerâmica, qual é a fase cerâmica supercondutora que todo mundo faz, né? Mais famosa? O famoso ítrio 1, 2, 3, ou também chamado de báculo. Certo? Os químicos querem morrer com esse nome, mas o nome difícil de é báculo. Nesse caso, vejam bem, primeiro eu tenho que reagir a matéria-prima para formar o composto de interesse. Isso é uma reação química. Então isso chama-se reação de fusão em estado sólido. Porque se eu não tenho fase líquida envolvida na história, se eu não fundir o material, toda a difusão ocorre no estado sólido. Então isso é uma reação química.
Isto não é sinterização. Sinterização significa densificar o material já produzido. Isso é diferente. Vou fazer um crucible, um cadinho de alumina. A alumina está lá, é fase pura, já foi formada. Então eu vou sinterizar, ou seja, eu vou fazer aquele crucible, aquele cadinho, ficar denso. Certo? Então, na reação do estado sólido, por exemplo, da síntese de Bacco, eu vou misturar as matérias-primas aqui, sei lá, hídria, CuO e BaO. Quer dizer, esse seria o ideal. Vou misturar os óxidos para formar um óxido ternário, pseudo-ternário, porque na verdade tem 4 elementos, então seria um quaternário. Só que eu vou considerar que o oxigênio não varia, senão voltou. Então eu faço um pseudo-ternário. Eu vou imaginar só a relação entre os metais, hidro, bário e cobre, certo? Então, se eu for tentar fazer essa reação aqui, ó, aqui em Olinda, por exemplo, eu estou morto. Por quê? O BaO é extremamente higroscópico. Com essa umidade aqui desse ambiente, ele não sobrevive 10 minutos. Certo? Então eu sou obrigado a trabalhar com um precursor desse óxido, que é muito mais estável. O precursor desse óxido, no caso, é o carbonato de bário. Então notem o seguinte, olha, o BaO reage com umidade, formando hidróxido de bário, e o hidróxido de bário reage com CO2, formando carbonato de bário e liberando água. Certo? A reação global disso aqui é BaO mais CO2 dando BaCO3. Se você colocar BaO numa balança no ambiente úmido e deixar algum tempo, pode medir a massa depois de fazer o cálculo, vocês vão ver que o valor é muito parecido com BaCO3. Certo? Isso indica o tamanho da instabilidade do BaO. Então, primeiro, eu vou misturar o carbonato de bário junto com óxido de hidro e óxido de cobre para formar o composto de hidro, bário 2, cobre 3, oxigênio X. Notem, eu tenho uma reação de calcinação do carbonato de bário que vai liberar CO2 e formar o óxido necessário para a reação. Então, esta reação de calcinação, ela é competitiva com a reação de fusão do estado sólido. Primeiro eu tenho que formar o BaO, depois essa reação vai se processar para formar o óxido 1, 2, 3, certo? Então são reações competitivas. O ideal nesse caso é pegar o material e pulverizar esse fósforo um bocadinho e fazer a reação de calcinação primeiro, para que a superfície esteja toda exposta e o CO2 possa ir embora no vapor. Muita gente prensa isso e faz o primeiro tratamento. Em geral, se contamina o material com carbonato. Esse é o problema, porque não dá tempo suficiente para que todo o CO2 vá embora. Então, eu deixo o máximo de superfície livre possível e deixo todo mundo embora. Ok, depois que formei o composto, depois que eu garanti que todo o CO2 foi embora, qual vai ser a temperatura necessária para conformar ou sintetizar esse material? Eu vou pegar esse pó pulverizado, trabalhei, sei lá, 850 graus por 48 horas, forma o composto e depois eu vou ter que sintetizar esse composto. Agora, as fracções conseguimos posição, intensidade, peak shape, fingerprint, da análise da fase, análise quantitativa da intensidade e da posição conseguimos vários parâmetros. E dos vários parâmetros nós temos strain, space group, que a gente consegue através dessa informação. Da intensidade nós conseguimos a estrutura e os átomos que nós vamos tirar e saber quais são as posições deles. E do big shape nós conseguimos os microstrains, a diferença nos picos. Geralmente em raio-x nós queremos saber a posição, queremos saber a intensidade. Mas para nêutrons nós também podemos retirar muita informação do formato daquele pico. É um Lorentzian, é um Gaussian, qual que são os pequenos humps que saem do lado do pico. Esses são de muito interesse. E até mesmo do background a gente pode conseguir informações relevantes. Diffuse scattering,
Isso vai mais a respeito da dinâmica da amostra, da dinâmica molecular da amostra. Amorphous fraction, local structure e short range order. Now, agora, por que X-rays? Por que nêutrons? Primeiro de tudo, comprimento de onda. O comprimento de onda dos nêutrons é muito comparável ao espaçamento interplanar. Energias são comparáveis a energias interatômicas. Nós podemos medir vibrações de energia, density of states. Seletividade, nós podemos trocar isotopos. Nós podemos jogar um joguinho de isotopos e saber exatamente a quantidade de certos isotopos nas nossas amostras. Podemos também saber a quantidade de certos íons, ou proporções de íons em nossas amostras. Magnetismo, como o Resident mencionou ontem a respeito de medições de magnetismo, nêutrons é bom para magnetismo. Muons é melhor ainda. Mas de qualquer maneira, a neutralidade, bastante penetrante. Nós passamos aquela electron cloud completamente para vermos o que está acontecendo dentro do núcleo. Não destrutivo, permitindo medições em condições extremas. E captura. Eu digo em NIST, nos Estados Unidos, onde eu trabalho, eu também sou responsável pela outreach educacional. Então a gente tem crianças que vêm ali da primeira série à oitava série, vêm para fazer tours. E uma das coisas que eu falo para eles é que nós somos mais poderosos do que o Superman. O Superman não conseguiu ver através da roupa de chumbo, né? Nós podemos ver as tulipas dentro desse container de chumbo. Então somos mais poderosos do que o Superman. Agora, tem essa quantia, form factor, entre nêutrons e raio-x, que faz uma diferença muito grande. Os raios-x, o form factor do raio-x depende muito do número de elétrons e dessa quantidade Q, que é inverse position, inverse centimeters, inverse position. Pode ser considerado. Então, o form factor do raio-x depende muito de Q, varia muito do Q. Comparado com o form factor dos nêutrons, é uma linha reta. É muito mais fácil de reduzir data que vem de nêutrons. Então, o que o nêutron vê? Tem uma quantidade chamada de neutron cross-section. Me desculpem, eu estou traduzindo entre português e inglês aqui, mas o neutron cross-section é a probabilidade que o nêutron vai se impingir, vai se interagir. Eu não falo português. Me desculpe. Vai encontrar o núcleo, certo? Esse neutron cross-section é a probabilidade que o nêutron vai ver o núcleo. Essa probabilidade, ela muda de isótopo a isótopo. Por exemplo, o hidrogênio tem uma probabilidade, a maior probabilidade da tabela periódica. A gente consegue ver hidrogênio muito bem. É ótimo para amostras que são hidrogenadas. Então, uma das coisas que nós medimos bastante lá são amostras biológicas, além de amostras que vêm em nossas amostras. Agora, seleção isotópica. Esse aqui é o potassium dodecahydrate. Tem 12 moléculas de água, potássio e alumínio na estrutura. Muito complicado de fazer. Mas no nosso processo educacional, onde nós temos esse grupo de escolares que vem para nos visitar, nós
nos desenvolvemos a apresentar a essas crianças como fazer a amostra. Como o professor Machado estava dizendo, nós temos essa preocupação em que amostras sejam muito bem feitas. Uma maneira de introduzir essa ideia a essas crianças é fazer esse potássio dodecahydro. A gente coloca a sementinha numa linha, coloca dentro de uma solução de sal e deixa crescer. Então eles têm uma ideia de qual difícil